Olá, turma! Bom dia! Hoje nós iremos estar estudando da página 49 a 54. Vamos estar resolvendo as atividades nessas devidas páginas. Vamos lá? Pega o lápis, a borracha, vamos estudar? Hoje nós iremos estar estudando flexão do verbo. O verbo, como você já sabe, é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E o verbo ele possui suas flexões de modo indicativo, subjuntivo e imperativo, no tempo presente, no passado e no futuro. Número 1, releia este trecho do texto. Nas últimas décadas, houve grandes vazamentos de produtos químicos na bacia do Rio Paraíba do Sul. Um caso importante ocorreu em 2008, quando aproximadamente 8 mil litros de pesticida, veneno usado para combater pragas em plantações, foi despejado em um de seus afluentes, contaminando suas águas e causando a morte de muitos peixes. Entre eles estavam muitos surubins do Paraná. Vamos responder as questões. Letra A. Em que tempo verbal estão os verbos destacados no trecho? Observe que nós temos 4 verbos que estão em negrito. Houve, foi, ocorreu e estavam. Vocês acham que está no presente, passado ou no futuro? Em que tempo verbal estão os verbos destacados no trecho? Houve, foi, ocorreu e estavam. Presente, passado e futuro. Está no passado. Letra B. O que você observou para chegar a essa conclusão? Observe o início da frase. Veja o início da frase e a terminação dos verbos. Nas últimas décadas, houve. Observe, então vocês podem estar escrevendo como resposta na letra B, o início da frase e as terminações dos verbos. Nas últimas décadas, houve. Então, já aconteceu, foi no passado. Clique no texto. Texto de divulgação científica. Página 51. Você vai ler um artigo científico sobre os koalas, publicado na revista Ciências Hoje das Crianças, cujo título é Fofo, Preguiçosos e Comilões. Você vai escrever 2 perguntas que você gostaria que o texto respondesse a respeito dos koalas. Número 2. Escreva 3 ações que você realizou ontem. Quais foram suas ações? Você brincou, tomou banho, correu, o que você fez? Letra A. Ontem eu estudei. Letra B. Ontem eu joguei. Letra C. Ontem eu assisti. Então, essas são as suas ações que vocês fizeram ontem. Estudar, estudei, joguei e assisti. A número 2. A número 3. Como ficariam as frases se você tivesse realizado essas ações junto de um colega? Letra A. Ontem nós estudamos. Letra B. Ontem nós jogamos. Letra C. Ontem nós assistimos. Vocês têm que observar os tempos no modos verbais corretamente. Número 4. Analise os verbos e pinte-os de acordo com a legenda. Vocês vão estar pintando todas as palavras de acordo com a legenda. No presente, quais são as palavras que estão no presente? Falo, faz, comemoro, estudam e sou. Essas palavras estão todas no presente. No passado, ouvi, cantei, escrevi, sorriu, fui, contei, coloquei, vi, estive e brinquei. Então, vocês vão estar pintando todas essas palavras que estão aí na legenda. Futuro. Quais são as palavras? Viajaremos, colocarão,
será, plantarei, ligarei, lavaremos, visitaram e comprarei. Essas palavras estão todas no plural, ou seja, elas estão todas no futuro. Com a palavra. Você aprendeu que o surubim do Paraíba corre o risco de extinção, não é verdade? Agora você vai estar descobrindo o que é extinção. O que significa? Extinção significa deixar de existir, assim como os dinossauros, eles deixaram de existir. E você vai estar pesquisando na sua cidade onde você mora qualquer animal que está correndo risco de existir. Você vai escolher um para estar pesquisando tudo sobre ele. Você vai destacar o seu material de apoio para preencher a ficha do animal escolhido. Depois nós estaremos socializando com os colegas. E aí faremos um grande livro sobre todos esses animais. Qual a sua origem, quais suas características, o que gostam de comer, como se alimentam, não é verdade? Onde eles estão, em sua maioria, e assim estaremos socializando juntamente com os demais. Vou ler o texto para vocês e assim vocês descobrirão se suas perguntas serão respondidas. O título do artigo científico é Fofos, Preguiçosos e Comilões. Sua aparência engana. Apesar de lembrarem ursos de pelúcias, os coalas são parentes dos cangurus, gambás e outros animais conhecidos como marsupiais. Encontrados na Austrália, esses mamíferos passam o dia inteiro deitados em árvores, comendo folhas e dormindo. Que vida boa, não é? Atualmente, existe apenas uma espécie de koalas, chamado pelos cientistas de Phascolarctos cinereus, escondidos entre florestas de eucaliptos, uma árvore típica da Austrália. Os bichos passam boa parte do seu dia se alimentando. São especialistas em comer folhas de eucalipto e se alimentarem principalmente de 20 espécies dessas plantas, espalhadas pela região onde vivem. Conta a bióloga Maria Clara Nascimento Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais. Como o eucalipto é rico em fibras e água, os coalas quase não sentem sede. A água das folhas é suficiente para se manterem hidratados. Essa característica deu origem ao seu nome. Koala significa animal que não bebe. Na língua de povos indígenas da região, diz Maria Clara. Agora, tampe o nariz. Outro alimento importante para os koalas é cocô. Isso mesmo. Maria Clara explica que a água e as bactérias que estão nas fezes da mãe ajudam os filhotes a digerir as folhas de eucalipto. Assim, à medida que o filhote deixa de beber leite, a mãe o alimenta com esse banquete bem peculiar, que o prepara para a dieta de folhas. Além de comilões, os koalas são também muito preguiçosos, chegam a dormir quase 20 horas por dia, afirma a bióloga. Mas pelo menos tem uma boa desculpa. Como sua dieta é pouco nutritiva, precisam economizar energia. Por isso, dormem a maior parte do dia e são ativos por poucas horas durante a noite, quando se deslocam para mudar de árvore. Como bons preguiçosos, os koalas evitam os confrontos e normalmente andam sozinhos. As brigas só ocorrem quando vão disputar um lugarzinho na árvore, mas são bem brandas. Eles se comunicam por gestos e com grunhidos. Quando brigam, mordem de leve um ao outro, conta Maria Clara. As fêmeas de koalas têm poucos filhotes por gestação. Cada fêmea costuma ter só um filhote, raramente dois, diz a especialista. Quando completa 9 meses, o pequeno koala deixa a bolsa da mãe, mas continua agarrado às suas costas. Com um ano, nota-se mais independência.
Eles vivem entre 10 a 14 anos, mas há registro de coalas com 18 anos na natureza, completa a bióloga. Os coalas possuem poucos predadores naturais. Alguns exemplos são os dingos, cães selvagens australianos, cobras e aves da rapina. No entanto, os humanos já tiveram muito interesse neles. Até o início do século XX, esses bichos eram caçados por sua pele macia e quase foram extintos. Hoje, apesar de mais protegidos, os coalas são afetados pelo desmatamento das florestas de eucalipto que ameaçam o seu habitat. Vamos responder as questões. Número 4. Qual é o título do artigo? Vocês lembram o título do artigo? Fofos, preguiçosos e comilões. Número 5. Pelo título, você consegue imaginar o assunto do texto? Qual? Aqui você vai observar qual o título e se você realmente consegue observar e por quê. Número 6. Com base no texto lido, responda as questões. Você encontrou as respostas para as suas perguntas no texto? Acredito que sim. Alguns que estavam na dúvida, quando a terminou de ler, acredito que suas perguntas foram respondidas. E vocês vão estar respondendo sim ou não e por quê. Letra B. Em sua opinião, os koalas têm uma vida boa? Por que eles têm uma vida boa? Porque eles dormem muito? E vocês vão estar escrevendo por que vocês acham porque ele tem uma vida boa. Letra C. Que outros animais são considerados parentes dos koalas? O canguru e o gambá. Então, vocês vão estar escrevendo na letra C, o canguru e o gambá. 7. Você já tinha ouvido falar no termo marsupiais? Explique com suas palavras o que ele significa. Eles são animais que carregam o filhote em uma bolsa na barriga. Por isso se chama marsupiais. Número 8. Por que o koala é considerado preguiçoso? Porque ele passa o tempo todo se alimentando? Porque ele tem poucos predadores naturais? Ou porque ele chega a dormir 20 horas por dia? Quem acertou, quem falou que era a última, que chega a dormir 20 horas por dia. Número 9. Por que os koalas quase não sentem sede? Porque o eucalipto que eles comem é rico em fibras e em água. Então, vocês vão estar respondendo a letra número 9, porque o eucalipto que eles comem é rico em fibras e em água. Número 10. Além da folha de eucalipto, que outro alimento é consumido pelos koalas? E para que serve esse alimento? O cocô, pois a água e a bactéria que estão nas fezes da mãe ajudam os filhotes a digerir as folhas de eucalipto. Então, vocês podem estar respondendo dessa forma, porque estão nas fezes da mãe e ajudam os filhotes a digerir as folhas de eucalipto. Número 11. Qual era o interesse dos humanos nesses animais antigamente? Qual foi a consequência dessa ação? Eles eram interessados em seu pelo macio. A questão 11, vocês vão estar respondendo. Eles eram interessados em seu pelo macio. Em consequência disso, os koalas quase foram extintos. Número 12. Para qual público esse texto foi escrito? O texto foi escrito para o público em geral e principalmente para as crianças. Número 13. A linguagem utilizada no texto apresenta muitos termos científicos ou é de fácil compreensão? Acredito que seja de fácil compreensão. Então, vocês vão estar marcando o xizinho. Número 13 é de fácil compreensão. 14. Qual a finalidade de um artigo de divulgação científica? É transmitir a opinião do autor sobre o tema abordado? É comunicar informações científicas sobre determinado assunto a um público não especializado. Ou seja, então, essa resposta está correta. A segunda é comunicar informações científicas para que as pessoas estejam informadas. Então, as pessoas que são especializadas na área, elas já têm um conhecimento
bem aprofundado. Então, o que é que acontece? Ela vai transmitir a opinião para as pessoas que não têm esse conhecimento.